Boa tarde. Nesta curta apresentação, vou falar de análise de dados quando os dados têm uma estrutura diferente do habitual. Os dados são histogramas. Então vamos começar com um exemplo muito simples de dados clássicos que estamos habituados a analisar. Por exemplo, estão apresentados numa tabela e vamos supor que temos vários voos. Para cada voo é conhecido o número de passageiros, o atraso desses voos, a companhia aérea e o tipo de avião. E o que se pretende, neste caso, é não analisar propriamente os voos, mas analisar as companhias aéreas. O que significa que nós temos, então, uma tabela onde, para várias linhas, temos informação relativa à mesma companhia aérea. E nós temos que, de alguma forma, agregar esta informação. Ora, um modo de o fazer é, por exemplo, reunir para cada companhia aérea o número de passageiros como pertencendo a um intervalo entre o número mínimo e o número máximo de passageiros. Os atrasos, podemos representar os atrasos relativamente a uma companhia pela distribuição desses atrasos, através de um histograma. E, por exemplo, o tipo de avião pode estar descrito através de um conjunto. E, portanto, o que está a ver aqui são dados que têm uma determinada estrutura. Então, vamos pensar noutro exemplo. Vamos imaginar que em Portugal nós queremos fazer um estudo onde as nossas unidades, aquilo que queremos analisar são os municípios, e para cada município temos uma informação sobre a população e dessa população temos os indivíduos e sobre cada indivíduo sabemos, por exemplo, a idade, o rendimento e a educação. Como é que nós agregamos esta informação? Bom, podemos agregá-las através da média e, efetivamente, é engraçado que quando começámos a trabalhar nestas coisas, fomos à procura de bases de dados onde tinham informação, por exemplo, de sensores ou este tipo de cidades e encontramos frequentemente a substituição desses dados pela média. E só trabalhamos com média. Porquê é que isto é errado e porquê é que isto nos pode levar a conclusões erróneas? Basta vermos estes dois gráficos. No primeiro gráfico temos 3 distribuições, onde a média é exatamente a mesma, mas a variância é completamente diferente. E se pensarmos que estes dados são relativos, por exemplo, ao rendimento de uma determinada população num município, a primeira curva, aquela encarnado, representa que o rendimento está ali muito concentrado à volta do valor médio. Enquanto que a curva, a cor de laranja, espelha uma situação em que há uma variação enorme no rendimento das pessoas daquela localidade. E o que dizer, então, do segundo gráfico? No segundo gráfico temos uma distribuição normal, onde os rendimentos se centram à volta de um valor médio, mas temos outra distribuição onde se evidencia um nível muito grande de pobres e um nível muito grande de ricos, sendo que a classe média é quase inexistente. E, portanto, fazer uma análise onde nós conseguimos agregar os dados, porque os dados são imensos, é impossível tratá-los a todos individualmente, até porque nem sequer fazia sentido, e agregá-los de uma forma a não perder esta informação sobre a sua estrutura, é isso que se pretende com os dados simbólicos. Um dos expoentes é Eddie Day, que nos anos 80 escreve este artigo, onde define pela primeira vez estes dados como dados simbólicos e tenta sistematizar uma análise estatística baseada nestes dados simbólicos, em histogramas, em intervalos, e não apenas nas tabelas que nós estamos habituados a usar. Então, estes dados simbólicos, ao contrário de termos para cada linha uma observação, nós em cada linha, cada unidade que estamos a analisar, temos um conjunto de observações. E temos que as agregar de alguma forma e manter a estrutura, porque a estrutura dá imensa informação sobre aquilo que está a ser estudado. Além dos exemplos que eu já referi há pouco, dos voos e do estudo das cidades, podemos pensar em outras aplicações dos dados simbólicos, nomeadamente na leitura dos sensores. Hoje temos sensores instalados nas pessoas, nas casas, nas cidades, a produzir informação a um ritmo alucinante. Como é que nós tratamos esses dados? Portanto, agregá-los apenas numa média, tal como eu já referi, pode mascarar informação que é relevante. E, portanto, este é mais um exemplo que acho que faz muito sentido hoje em dia para a aplicação de dados simbólicos.
E, portanto, a ideia é utilizar histogramas. E os histogramas representam uma estrutura muito simples, ou seja, eu tenho classes e para classe tenho uma frequência dessa classe. E, portanto, o histograma está perfeitamente identificado com o limite inferior e superior de cada classe e pela frequência associada a essa classe. Como é que nós analisamos dados que são histogramas? Existem diversas possibilidades. Uma, por exemplo, é pegar nesses dados simbólicos e convertê-los em dados standard. Por exemplo, o histograma. No fundo, aquilo que é importante é o limite inferior, o limite superior e a frequência. Então, eu posso ter colunas que representam exatamente esses valores. Esses dados são analisados utilizando as técnicas clássicas da estatística e depois o output também está no formato de dados standard. Podemos ter uma pequena variante deste processo, onde os dados de output são reconvertidos no seu formato simbólico. Mas mais interessante do que isto é ter técnicas que trabalham com os dados como dados simbólicos, ou seja, o input são dados simbólicos, o output são dados simbólicos e a própria técnica é modificada de forma a acomodar este tipo de dados. E é precisamente nesta área que se está a desenvolver maior investigação nos dias de hoje. E o que é trabalhar com histogramas? Vamos pensar, por exemplo, num histograma HX e HY, um com 3 classes, o outro com 2 classes. O que é a soma? Como é que nós somamos histogramas? A soma de histogramas está baseada nas operações que se usam também na aritmética de intervalos e que produz aqui uma soma de histogramas com muito mais classes e com uma série de combinações entre os limites inferiores que tornam quase ineficaz qualquer tentativa de criar um modelo de análise baseado nestes histogramas. Enquanto que somar uma constante a um histograma, ou multiplicar um histograma por uma constante é algo que é relativamente simples, trabalhar com a soma de histogramas é efetivamente complicado. E também considerar o simétrico de um histograma. Portanto, o simétrico de um histograma deveria ser um outro histograma que, uma vez somado, nos desse um histograma a zero. Não dá. Dá um histograma que é centrado em zero e onde o número de classes duplica. Ora, se nós nos tivéssemos ficado por aqui, teria sido muito difícil fazer análise estatística baseada nos histogramas. O interessante é que se pensou numa forma de representar estes histogramas de uma forma muito mais simples. E vamos fazê-lo, vou tentar explicar, usando um pequeno exemplo. Portanto, vamos pensar em 2 escritórios, 2 lojas, onde eu estou a contabilizar o tempo de espera de cada cliente, tanto numa loja A e uma loja B. Portanto, quero agregar estes dados na forma de um histograma e tenho então um histograma para a loja A e um histograma para a loja B. Note-se que, neste caso, ambos os dados, a média destes dados é igual, mas, no entanto, o comportamento do tempo de espera é muito diferente. Neste slide, na primeira figura, temos os histogramas que estão associados à loja A, a azul, e à loja B, a encarnado. E como se vê, de facto, enquanto que o tempo de espera na loja B é quase praticamente constante, o mesmo não acontece na loja A, havendo ali, claramente, picos que representam pessoas que esperaram, provavelmente, mais tempo do que aquilo que deveriam. Nós podemos representar estes histogramas de uma forma, através da sua função cumulativa. Portanto, no fundo, é uma função cujo valor varia entre 0 e 1 e que representa o valor acumulativo destas probabilidades. Então, considerando a função cumulativa, é uma função por ramos e podemos definir a inversa dessa função. Essa função chama-se a função quantil, que está definida entre 0 e 1. E cada função quantil representa de uma forma inequívoca um dado histograma. Portanto, aqui em baixo podemos ver representados as funções quantis dos dados da loja A, a azul, e dos dados da loja B, a encarnado. Trabalhar com a função quantil em vez de trabalhar com o histograma é muito interessante porque, em termos de operações, torna-nos tudo muito mais simples. A soma é uma simples soma de funções, o produto de uma função por escalar é muito simples também,
E temos uma forma ótima de definir o simétrico de uma distribuição, que é, como estão a ver aqui, através desta função psi menos 1 de 1 menos t. Portanto, o simétrico desta função psi menos 1, 1 menos t. Foi através da utilização destas funções quantile que foi possível generalizar os métodos estatísticos, por exemplo, de análise de clusters, de previsão, de regressão linear e de análise discriminante para os dados simbólicos, para dados com formato de histogramas. Mas para aplicar estas técnicas é preciso, entre outras coisas, poder definir a distância entre duas funções quantile. Existem várias formas de medir essa distância. Aquela que foi mais utilizada, porque depois tem uma expressão muito simples para os histogramas, é a distância de Mallows, que no fundo utiliza o integral do quadrado da distância entre duas funções. E no caso dos histogramas, pode ser representada por esta expressão que aqui vem, onde só preciso de utilizar os centros, os raios e as frequências de cada classe. Gostaria de mostrar como é que se faz a aplicação da análise de dados simbólicos para o caso da regressão linear. Houve, ao longo dos tempos, várias propostas de regressões lineares utilizando diferentes distâncias, diferentes técnicas para os dados simbólicos, em intervalos, em histogramas. E a regressão linear, do ponto de vista matemático, é um problema relativamente simples. Eu tenho uma nuvem de pontos e eu quero ajustar uma reta a esse conjunto de pontos, de forma que minimize a soma do quadrado das distâncias entre os pontos e o valor que eles terão na reta que serve de modelo. Isto é um problema de otimização que é relativamente simples de resolver. Se trabalharmos com os histogramas, estes pontos passam a ser funções. E, nesse caso, aquela equação linear, que representa a reta, não pode ser traduzida apenas como uma combinação linear das funções quantile. Porquê? Porque uma função quantile, se for multiplicada por um número negativo, deixa de ser uma função quantile. E, portanto, se nós utilizássemos apenas este modelo desta combinação linear, o que ia acontecer é que ou considerávamos que aqueles coeficientes são todos maiores que zero e aí estávamos a criar uma espécie de enviesamento na relação que queremos estabelecer, ou deixávamos de ter uma função quantile com a qual pudéssemos comparar depois outra. Ora, aquilo que se fez foi utilizar precisamente uma combinação linear de coeficientes sempre positivos, mas onde estamos a utilizar as funções quantile e as suas simétricas. Portanto, esta foi a grande mudança no método de otimização que nos permite obter os coeficientes da regressão linear no caso dos dados histograma. E aquilo que se resolve é um problema de otimização, que é um bocadinho mais complicado do que o problema clássico, porque agora temos a distância é dada pela distância de Mallows e onde os nossos coeficientes têm que ser todos não negativos. Ora, para terminar, vou mostrar um pequeno exemplo da aplicação da regressão linear a dados histograma. Estes dados são dados dos censos de 95, nos Estados Unidos, e procurou-se estimar o número de crimes violentos por cada 100 mil habitantes. Na verdade, utilizou-se o logaritmo desse número. E as variáveis explicativas são a percentagem de indivíduos com 25 ou mais anos, mas com menos do que o 9º ano de escolaridade. A percentagem de empregados com 16 anos ou mais, a percentagem de divórcios na população e o número de imigrantes nos últimos 10 anos. O modelo de regressão que se obteve foi este, e estes são os parâmetros desse modelo, que indicam que os fatores x1, x3 e x4 contribuem para o incremento da criminalidade, enquanto que o parâmetro x2, ou variável x2, tem o efeito oposto. Quando vamos aplicar este modelo de regressão a um estado, como por exemplo o estado de Arkansas, a resposta que obtemos é a distribuição do logaritmo do número de crimes violentos por cada 100 mil habitantes. Portanto, não é apenas, como é habitual na regressão clássica, que temos um valor estimado, aqui temos uma distribuição
estimada. Portanto, em conclusão, apresentei uma forma de analisar dados que têm uma estrutura, aqui nomeadamente a de um histograma. Tentei salientar para a importância de ter em conta a variabilidade dos dados e a sua estrutura. Referi várias metodologias que já estão a ser desenvolvidas para fazer análise deste tipo de dados e que a distância de Mallows permite-nos desenvolver métodos que têm dado resultados muito interessantes. No entanto, obviamente que trabalhar com dados que são histogramas em vez dos dados convencionais são um desafio, mas que provavelmente vale a pena se acreditarmos que efetivamente as distribuições são os números do futuro.